Reis e rainhas mirins. A vontade de agradar a uma criança é natural. Ocorre em quase todas as espécies animais. Nasce um filhotinho e todo o bando corre a dar uma cheirada. Gente é mais curiosa ainda. Gosta de pegar, agradar, brincar, cutucar. Mas há uma diferença básica entre os outros seres humanos e os pais. Estes têm de saber se o que estão fazendo é educativo ou não. Não costuma ser nada fácil para um pai ou uma mãe receber críticas de outras pessoas sobre o modo como educa os filhos. Mas se costumam atender a todas as vontades da criança, ela provavelmente agirá de acordo com as suas vontades, qualquer que seja o contexto. Nessas situações, os pais acabam recebendo críticas silenciosas através de olhares recriminadores e comentários do tipo: "Ai, que criança mal educada!". Em geral, esses olhares vêm daqueles que não têm filhos pequenos no momento e que, se um dia os tiveram, parecem então que nunca passaram por situações constrangedoras com os filhos. Mesmo as crianças mais educadas tentam impor suas vontades, mas apenas as mal educadas mantêm esse comportamento. Há pais que se orgulham do que o filho faz, não importa o que seja. Se ele resiste ao não, chegam a manifestar uma ponta de orgulho. Esse garoto tem personalidade, vai ser um verdadeiro líder. Alguns pais preferem distorcer a realidade para manter a inadequação do filho. Para poupá-lo, jogam a culpa nos outros. Se o filho caiu, deveria ter tomado mais cuidado, mas não. Para certo tipo de pai, o chão é que estava escorregadio, o que pode até ser verdade, mas é o filho que deve ser cuidadoso e não o chão. Os pais devem prestar atenção às suas reações, pois o filho provavelmente irá copiá-las. Assim, se entram em pânico porque o filho de um ano caiu sentado, quando ele cair outra vez, poderá chorar. Mas se os pais encararem naturalmente o ato de cair sentado, na próxima vez que cair, o filho poderá levantar-se sozinho e continuar sua corrida. Em situações de briga entre os irmãos, há pais que fingem bater no maior para que o menor tenha a sensação de que foi vingado. Essa é uma das maneiras de perpetuar a violência com a lei do mais forte, com o machismo. Futuramente, esses pais que alimentam a inadequação dos filhos dirão ao diretor da escola: "Mas qual é o problema de o meu filho não usar uniforme?" Ou "Qual é o problema de ele chegar atrasado todo dia se tira boas notas?" Nessa frase fica implícita a mensagem: quem tem dinheiro pode tudo, o que não deixa de ser também a lei do mais forte, no caso, o mais endinheirado. Infelizmente, esse tipo de pai tenta mudar a escola para que ela também aceite a inadequação dos seus filhos. Filhos que eles, pais, não souberam educar. Como pode mudar algo no âmbito social quando os filhos estão assim tão fora do seu alcance? Mas pagarão o preço. Pelo ciclo natural da vida, os pais jovens são poderosos. Amanhã, fragilizados pela velhice, vão depender desses filhos que nunca aceitaram as regras da vida. Terão os filhos condições de cuidar dos próprios pais que tanto cuidaram deles? Pais que deixam o filho ganhar o jogo. As crianças têm uma sabedoria natural. Brincam e competem de acordo com os conhecimentos e as capacitações que dispõem. Ao jogar com os filhos, alguns pais deixam que os filhos vençam ou facilitam as regras. Essa atitude pode parecer protetora, mas dá à criança uma visão irreal do que é jogar. Ganha-se algumas vezes, perde-se outras. Deixar que o filho vença sempre é também uma forma de evitar a frustração. Os pais podem ter dificuldade em ver o filho frustrado, sofrer com isso, ou podem não saber lidar com a reação que o filho costuma ter diante das frustrações. Além de distorcer a realidade, os pais estão perdendo uma importante oportunidade de trabalhar com os filhos, questão fundamental para seu desenvolvimento, a resiliência, que é a capacidade de lidar com as frustrações sem se desestruturar psicologicamente. Para ensinar a noção real, o perder e o ganhar, é aconselhável que os pais escolham, ora atividades em que são bons, ora atividades em que o filho é melhor. O pai joga damas como ninguém e o filho sai perdendo. Parabéns para o pai. Num videogame, o filho ganha e o pai perde. Parabéns para o filho. Assim se aprende que as pessoas são boas em algumas coisas, mas não em tudo.
Algumas mães e alguns pais fazem de tudo para agradar a seus filhos, mesmo que com isso os deseduquem. Colocar o filho no colo enquanto dirigem o carro é um mau exemplo. A criança segura o volante e tem a falsa sensação de que está no comando do veículo. Este é um poder irreal. Não corresponde à verdade. Além disso, esses pais estão infringindo a lei e ensinando isso à criança, mesmo que não tenham essa intenção. Se ela dirige um carrinho de brinquedo, sente-se poderosa com toda razão, mas no colo dos pais a sensação de poder é falsa, pois dirigir ainda é inviável para o filho. Além disso, os pais estão expondo a criança a um sério risco, caso haja um choque frontal no qual a criança pode ser esmagada entre o pai e o volante ou ser espremida pelo airbag. Acidentes são imprevisíveis e nem sempre dependem do cuidado dos pais. Pesquisas mostram que uma porcentagem enorme de acidentes e assaltos acontecem perto de casa, quando o motorista está menos alerta porque se sente mais seguro. Esse filho que começou a dirigir tão cedo no colo dos pais irá crescer e, com 14 ou 15 anos, poderá pedir para sair com o carro do pai. Por que não, se quando criança podia? O prazer de estar limpinho. É muito comum mães e pais comentarem a dificuldade de fazer o filho escovar os dentes ou tomar banho. As crianças sentem grande prazer em entrar em contato com a água. Os pais devem usar essa característica para estimular o banho e mostrar como é gostoso ficar limpinho. Por ser obrigatório e diário, o banho não deve tornar-se chato. Se a pessoa que dá banho o faz com pressa, por pura obrigação, certamente a criança não achará esse momento prazeroso. Se a criança é maior e já encara o banho com maus olhos, os pais deverão se dedicar um pouco a esse assunto. No fim de semana ou nas férias, com tempo e paciência, devem mostrar como o banho pode ser um momento agradável. Ensinar isso ao filho no momento de pressa, quando o pai ou a mãe já está em cima da hora de ir trabalhar, é praticamente impossível. Depois que o banho for visto como algo agradável, será mais fácil ensinar o banho corrido de cada dia. Muito educativo é ensinar a criança a tomar o banho corrido de cada dia e um banho comprido no fim de semana. Um momento importante é aprender a tomar banho sozinho, o que pode começar por volta dos 3 anos de idade. Nesse momento, mais do que nunca, é necessário ter paciência e tranquilidade. É muito mais fácil dar banho numa criança do que ensiná-la a tomar banho sozinha. Os passos serão dados aos poucos e só depois de alguns anos é que ela poderá tomar banho realmente sozinha, mas ainda com supervisão de um adulto. A criança fica satisfeita quando consegue tomar banho sozinha. É importante dar-lhe liberdade de se ensaboar e apenas ir guiando seus passos. Não esqueça atrás da orelha. Limpou a sola dos pés? É preciso também estabelecer um prazo no chuveiro. Do contrário, o filho fica só brincando e não toma banho. Não dá para decretar. Agora chega, sai, ponto final. Facilita muito quando o adulto avisa alguns minutos antes de o tempo se esgotar. Ao entrar no banheiro para tirá-la do banho, dê ainda alguns segundos para que ele finalize o que está fazendo, contando até 3, por exemplo, não como ameaça, mas como segundos a mais. O limite de tempo é importante. O filho terá que aprender que há o prazeroso do banho, brincar, e o necessário, lavar-se, que pode ou não ser prazeroso para ele. O necessário é prioritário, o lazer do banho virá se for possível. E com os dentes branquinhos. Com relação à limpeza dos dentes, o procedimento pode ser o mesmo. Ensinar a criança desde cedo a ter esse hábito saudável. Existem mães que se mostram ótimas escovadeiras até o filho completar 20 aninhos. Há as que fazem verdadeiras faxinas cada vez que a criança come alguma coisa. Mas ao menos as menos educativas são aquelas que fazem as faxinas apenas no dia de visita ao dentista. Desde pequenos, o pai e a mãe devem ir mostrando como usar a escova e também o fio dental. Antes dos 5 ou 6 anos, será difícil para a criança fazer tudo sozinha, porque não tem a coordenação motora para fazê-lo bem feito. Mas já pode começar a aprender. É escovando os dentes sozinha que ela aprende. Quem sabe escovar, aprendeu escovando.
A escovação noturna, que costuma ser a principal, aquela a qual os pais costumam estar presentes, pode ser dividida em duas etapas. Na primeira, a criança escova da melhor maneira que consegue, e na segunda, o pai ou a mãe dá o acabamento. É importante ressaltar para o filho que os pais fazem a segunda etapa sempre. Não é porque o filho não seja capaz de fazê-lo, ele faz o que pode para a sua idade, mas que problemas com os dentes podem ter consequências dolorosas e para a vida toda. Então, melhor prevenir do que remediar. Quanto mais paciência os pais tiverem para ensinar, maiores serão os lucros, pois a criança responde desenvolvendo o gosto de ter os dentes limpos. Dizer simplesmente, se você não escovar os dentes, vai ter cáries, não funciona. Ainda não estão claras na cabeça da criança as relações de causa e efeito. E, sobretudo, não se deve usar essa afirmação para que o filho decida por si mesmo se vai querer ou não escovar. Ele ainda é pequeno demais para entender as consequências desse tipo de ação e arcar com elas. Cabe às mães e aos pais organizarem sua rotina. Às vezes, as crianças fazem coisas para agradar aos pais. É uma direção a seguir, um estímulo para fazer a coisa certa. O que não se pode é deixar as obrigações a cargo da vontade dos baixinhos, porque um dia eles vão querer escovar os dentes, outro não. De modo geral, se o adulto escova os próprios dentes diante da criança, ela escova também. Agora para baixo, agora para cima, brincando. Junto com o ato lúdico vem o aprendizado. Se ficar chato, é natural que a criança se recuse a fazê-lo. Ela é ainda pequena e tende a fazer apenas aquilo que sente prazer. Se a criança não vir o pai escovar os próprios dentes e usar fio dental, fica difícil convencê-la a fazê-lo. Sempre temos a possibilidade de dar um tom de brincadeira a hábitos que são obrigatórios. Pais como elefantes em lojas de cristais. Bebês e crianças pequenas já dizem o que se passa com eles. Mãe e pai precisam ouvi-los para poder dialogar com eles. Se a expressão do filho mudou de repente, isso significa que algo o atingiu, mesmo que isso não fosse a intenção dos educadores. A psique humana é como uma loja de cristais caríssimos, e mãe e pai, às vezes, se comportam como elefantes nessa loja. O barulho, a quebradeira, o estrago ocorrido são percebidos pela alteração súbita da expressão da criança. Os pais, porém, podem ficar sossegados, pois não é qualquer motivo que destrói a loja inteira, e nem tudo que foi destruído é irrecuperável. As crianças dão muitas oportunidades para os pais errarem, mas as oportunidades para acertarem são maiores. O medo de errar pode paralisar o elefante. Não há pais que queiram errar com os filhos, pelo contrário. Por medo de errar é que acabam errando, pois não estabelecem limites. Só um erro não traumatiza o educando. O que distorce a educação é os pais frequentemente deixarem de agir quando necessário. Mas a vida oferece muitas oportunidades de compensar o prejuízo. Uma atitude adequada tomada em relação a um filho nem sempre é percebida na hora, e sim pelos resultados que se observam ao longo do tempo. Educar dá trabalho, e os bons frutos, na grande maioria dos casos, são colhidos pelo resto da vida. Uma criança feliz não é chata. Ela se satisfaz com as coisas que faz, não exige que o outro seja a fonte de sua felicidade. Criança feliz é como um carro de corrida. Só faz pit stop com os pais para se abastecer. Quanto mais saudáveis são os filhos, mais exploram o mundo em velocidade condizente com o local e menos desastres provocam na corrida. Situações críticas. Muitos envolvidos com o trabalho e as obrigações diárias, mãe e pai, às vezes perdem o fio da meada educativa e se surpreendem com ações e reações inesperadas dos filhos, que podem começar com quase nada e chegar a proporções catastróficas. Situações críticas são as grandes dificuldades que podem surgir concentradas em curto período de tempo. Na realidade, ocorrem várias pequenas situações que vão se desenvolvendo e se transformando em dificuldades. A família se acomoda e absorve tais dificuldades pelo anestesiante convívio cotidiano.
Como em qualquer outro meio, dificuldades simplesmente acomodadas e não resolvidas vão se acumulando sob o tapete da rotina. Tudo que se acumula um belo dia transborda. É a famosa gota que faz entornar a água. O que sai do copo não é somente a gota final, mas toda a água até então acumulada. Numa família não é diferente. Não é na última prova do ano que o aluno é reprovado. Desde as primeiras provas, o inteligente mais folgado filhinho vai deixando para estudar nos últimos instantes e acaba mal. Repete esse mesmo esquema em outras provas e no final do ano já não há tempo para a recuperação. O mesmo ocorre com os primeiros nãos que o danado do filhinho não ouve. Depois não atende ao que lhe é pedido, ele ganha um apelido, velada ou declaradamente, e tudo vai se acomodando. Afinal, é um folgado, não tem jeito mesmo. Essa folga é a semente da delinquência. As dificuldades podem ser resolvidas muito facilmente enquanto são pequenas. Tais resoluções são mais que necessárias para uma família viver feliz. Entretanto, sejam quais forem as situações críticas, sempre pode existir uma forma diferente de enfrentá-las para buscar melhor solução.